Boa noite, vamos ouvir uma música e daqui a pouco a gente vamos compartilhando aí, daqui a pouco a gente conversa. Chamando o pessoal aí. Hoje nós vamos estudar o Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 38 até o 42. Tu acha ele para nós ainda não, já? Mateus 5, 38. Amém. Graças a Deus, mais um dia, a oportunidade que Deus nos dá de falar um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus, falar um pouquinho mais a respeito do Sermão do Monte. Para quem não acompanhou desde o início, nós estamos lendo o Sermão do Monte já tem mais de meio ano. Acho que já está chegando, desculpa, acho que já está chegando perto de ano já. E nós vamos, hoje nós chegamos no versículo, a semana passada nós lemos o versículo 38 em diante, então eu vou pedir pro Léo ler para nós esses versículos aí que nós vamos estudar. Do 38 ao 42. Acho que até quando ele fala do... É isso mesmo. Lê aí para nós então. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Só estou marcando aqui quer dizer, compartilhando. Então vamos lá. A semana passada nós começamos a estudar esse versículo. Eu acho que entrou um negocinho na garganta. E nós estudamos só a primeira parte, só a lei de Taião ali. Nós lemos a lei do Taião, que o olho por olho, dente por dente.
Hoje nós queremos chegar, aí nós chegamos agora no versículo 39 ali. Que lê para nós o 39, Léo. Vamos começar pelo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer um que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. Na realidade nós estudamos também um pouco a respeito do não resistir ao perverso. Então nós lemos a lei Taião e como resistir ao perverso a semana passada. Hoje eu quero agora vou entrar nas ilustrações a qual Jesus fala aqui, que é da face, depois da face é o... A milha. Da face, andar a milha. Não, primeiro é a túnica, depois a milha. Isso. Dar a face, a túnica, a milha e emprestar. Isso. Emprestar. Eu quero falar, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito essas quatro ilustrações aqui que Jesus falou. Então, qualquer um que lhe ferir a face direita, qual é que é a tua tradução que tu leu, Léo? A minha é a ara. Fala como é que é, qualquer que lhe ferir a face direita. Qualquer que lhe ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Isso é muito importante que, por exemplo, na linguagem de hoje, ela fala qualquer um que lhe der um tapa na cara, você oferece o outro lado para bater. Mas aqui é muito interessante quando fala na ara e na arque, que diz para nós que ele dá a face direita, vocês vão entender o porquê que ele fala da face direita. O que nós podemos entender, ou o que nós devemos entender a respeito do que Jesus está dizendo aqui? Será que ele está falando para nós que quando alguém literalmente nos bater, a gente tem que dar outra face para o cara bater também? Será que é isso que ele está falando? Quer dizer, eu tô andando na rua, o cara vem me dar uma bufetada, e aí eu pego e na boa ofereço o outro rosto, a outra face para que ele bata. Se nós estamos vendo e estamos seguindo os estudos ao qual nós estamos fazendo aqui, nós vamos ver que não é bem isso que ele está falando. Não sei se o pessoal já marcou aí, se está marcando o pessoal, tem que marcar o Cleito, o Paulo. Por que aqui não está mostrando? Não está mostrando? Então assim, vamos marcando o pessoal aí para eles participar conosco aí. Então assim, na realidade, cara, é muito importante esse estudo aqui a respeito disso, porque às vezes a gente não consegue, às vezes a gente diz assim, se alguém te bater na face direita, oferece à esquerda. Aí as pessoas começam a pensar que o cristão é um cara que ele tem que suportar todas as coisas. Se alguém vir pisar em cima da gente, a gente tem que ficar quieto. Não é isso que Jesus está falando. Se nós olharmos desde o princípio o que nós estamos estudando, a gente vai entender bem o que Jesus quer dizer aqui. Pastor Paulo Vargas, lá do Uruguai, está... Ô, Pastor Paulo. A avó e a mãe também estão. Amém. Pastor Paulo, seja bem-vindo, Pastor Paulo. E vem de novo a Florianópolis aí. Amém. Então assim, se nós olharmos de verdade o que esse estudo quer dizer para nós, não é bem isso. Não é que a gente tem que dar, quando alguém nos agredir, seja fisicamente, verbalmente ou qualquer outro tipo de coisa, nós ficarmos quietos. Mas não é isso que ele está falando. Hoje nós vamos tratar um pouco a respeito disso. Não é o ato em si que ele está falando. Ele está falando da conduta a qual o crente deve seguir. Nós vimos a semana passada a respeito de não resistir ao perverso, que não está falando exatamente que quando alguém vir nos ferir, a gente tem que baixar a cabeça e ficar quieto, não, de forma alguma. Então foi explicado que aquele ato que nós temos que fazer é um ato de cristão, ou seja, quando alguém vir nos ofender, qualquer coisa, o que nós temos que fazer é passar por cima do nosso eu. Isso que é o mais importante. O problema todo é que nós vimos, no final do estudo passado, nós vimos que o problema todo quase sempre é o eu. Ou seja, o meu eu foi ferido, o meu eu foi humilhado, o meu eu eu sofri perdas pessoais, e a palavra de Deus diz para mim que o meu eu tenho que negar ele. A palavra de Deus diz para nós que quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Então, mas muitas vezes as pessoas acham que nós temos que ser, como é que eu posso dizer? Aquela pessoa que qualquer um pisa em cima. Não é.
Fala para nós lá em 1 Coríntios 6, 7, diz assim, ó: só o fato de existir questão entre vocês mostra que vocês estão falhando completamente. Ou seja, quando dois cristãos têm problema, isso é uma falha completa, porque não seria melhor, Paulo falando, né, que nós sofrêssemos a injustiça, não seria melhor que nós sofrêssemos o prejuízo? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando alguém fizer alguma coisa para nós, nós sendo cristãos, nós passar por cima. Mas isso nós estamos falando da vida pessoal. Da vida pessoal que nós temos que entender. Então, quando alguém vem ofender a nossa fé, quando alguém vem ofender a palavra de Deus, nós temos que defender com todas as nossas forças. Nós vemos que Cristo fez isso. Nós vemos que Cristo, na passagem, eu acho que eu até anotei aqui, deixa eu só achar, eu anotei aqui que em textos aqui é mesmo. Sai daqui, Deus fazendo. Então, nossa, entrou um boleto aqui, ó. Acho que é revelação para alguém pagar para mim o boleto aqui, ó. Então os discípulos dele se lembraram o amor que Deus tem que Jesus tem pelas Escrituras. João 2,17 diz para nós assim, ó: então os discípulos dele lembraram que a palavra das Escrituras sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Nós temos que ter um amor tão grande pela obra de Deus, nós temos que ter um amor tão grande pelas coisas de Deus, e nós vemos que Jesus, ele lá em Marcos 3, 4 e 5, ele diz assim, ó: e perguntou aos outros: o que é que a lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? Bem ou mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu. Então Jesus respondeu zangado e triste porque eles fizeram essa pergunta, e disse ao homem: estenda a tua mão, ó homem. E ele estendeu a mão e sarou. Então, assim, Jesus muitas vezes, quando aconteceu alguma coisa de contra a vontade de Deus, ele se zangou, como diz isso na NTH. Agora, se nós olharmos na arca, ele diz para nós que Jesus... Olha para mim, Léo, tu que tem a arca aí, né? Eu tenho no celular. Marcos 3... A arca é a área, eu não sei como é que diz. Marcos 3, versículos 5. Eu acho que é o 5. Marcos 3, versículo 5. Mas eu vejo aqui pelo celular. Coloco na arca. Para ver como é que a palavra de Deus diz para nós. Marcos 3, 5. Cadê o 5? Está escondido. Ah, tá. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza. A indignação, então, não é? Essa aí é qual? Olhando para ele. Não, mas qual é que é a versão? Essa é a arca. Tá, então olha na Ara. A Ara é a minha. 3, 5. Eu acho que também fala indignado também, né? Uhum. É na NVI, então. Na NVI. Indignado e condoído. E condoído. E na NVI? NVI, nova versão internacional. Irado. Na NVI diz que é irado. Então nós temos aqui uma versão que diz que ele estava zangado, duas versões diz para nós que ele estava indignado, e na outra versão diz para nós que ele estava irado, mas todas elas ele diz que ele estava condoído ou ele estava triste. Então, assim, quando alguém faz alguma coisa errada, contra a palavra de Deus, nós temos o direito de ficarmos zangados, e nós vemos isso quando Cristo, no templo, ele faz um chicote e expulsa os mercadores do templo. Às vezes a gente acha que os mercadores estavam lá para os caras vendendo qualquer coisa. Não, eles estavam vendendo coisas importantes para o templo. Vamos lá, eles estavam vendendo animais para o sacrifício, eles estavam fazendo coisas que era para o templo, mas eles estavam fazendo, eles transformaram o templo em comércio, ou seja, tu não poderia mais trazer um animal de casa, tu teria que vir com dinheiro e comprar no templo. Então eles fizeram do templo um mercado, e isso não pode acontecer.
E é isso que ele está falando a respeito disso. Então, quando nós temos o direito de nos irar, não quando nós estamos falando contra as coisas de Deus, mas quando está falando a respeito do nosso eu, nós temos que abrir mão disso. É isso que a palavra está dizendo. Então, quando ela diz para nós que quando alguém bater na nossa face direita, ele não está falando da situação de nós estarmos andando na rua e alguém dar um tapa no rosto da gente e a gente virar o rosto para virar o outro rosto. Não, pode bater no outro, não é isso. A linguagem que ele está falando é que nós não devemos cultivar nem inspirar o revide. É isso que ele está falando. Nós temos que ter, como é que eu posso dizer? Não podemos ser rixosos, não podemos ser contenciosos, mas nós temos que ser prudentes, nós temos que ser calmos, nós temos que ser pacíficos, nós temos que estar disposto a passar por nós desapercebido provocações. É isso que ele está falando. Ele não está falando de agressão corporal. Ele usou a agressão corporal como uma hipérbole, como algo maior do que é realmente. Mas por exemplo, se alguém te ofender, cara, faz de conta, passa por cima. É isso que ele está falando. Alguma coisa, Léo, que tu queria falar? Então, assim, o que ele está falando para isso é nós. Então, assim, nós vemos que Jesus nos ensina que nós devemos nos desfazer do espírito de retaliação. Nós devemos nos desfazer desse desejo de vingança. Nós não podemos ter o desejo de vingança. É isso que ele está falando. Então ele está tratando que qualquer ofensa, qualquer dano que seja feito para nós em nível pessoal, nós deixamos passar. Simplesmente deixamos passar. Não é isso que ele quer que aconteça na vida da gente. Então, assim, qual será a nossa imediata reação se acontecer o caso de nós apanharmos, vamos dizer assim? Se nós estivermos andando na rua, ou se tu estiver em algum local e vir alguém e te dar um tapa no rosto, qual é, sinceramente, a tua reação? Cara, na realidade nós vemos ação e reação, né? Vem alguém dar um tapa em nós vamos revidar direto essa bufetada. E então, assim, Jesus quer que nós combatamos essa nossa reação direta. Ou seja, se alguém te dá um tapa no rosto, não que tu tenha que dar o outro lado do rosto para ele. Nós vemos isso quando Jesus foi esbofeteado. Lá ele estava preso e o cara chegou e deu um tapa no rosto dele e disse para ele assim: tu não é Cristo, tu não é profeta, então diz quem está te batendo. E aí ele olha para a pessoa, ele diz para a pessoa assim: se por acaso eu estou fazendo alguma coisa errada, me diz o que eu estou fazendo. Agora, se eu não estou fazendo alguma coisa errada, por que tu está me batendo? Ou seja, ele nos dá o direito de nós nos defender. Nós não precisamos apanhar calados, mas nós não precisamos também agredir de volta. É isso que ele está falando para nós. O problema é que o nosso revide a nossa principal ou a nossa imediata reação retribuir aquilo em dose maior. Tem um ditado que diz assim: me joga uma pedra que eu te jogo 100. Então não é isso que Cristo quer que nós façamos. Ou seja, se alguém nos agredir, nós chegar para a pessoa e dizer assim: cara, o que eu te fiz de errado? E aí a pessoa vai dizer o que tu fez de errado, e aí tu vai pedir desculpa para ela. Então tá, me perdoa por eu ter feito isso para ti. Agora, se eu não te fiz nada errado, por que tu tá me batendo? Tu tem que inquirir a pessoa, não necessariamente tu dar o outro lado, não necessariamente nem tu retribuir e nem tu ser uma pessoa que as pessoas fazem qualquer coisa contigo. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ser cristãos verdadeiros. Se nós formos agredidos, nós devemos descobrir o porquê.
Aqui, quando Jesus está falando a respeito desse tapa no rosto, ele está falando para nós, não num caso de natureza física, ele está falando para nós num caso de insulto humilhante. Sabe por que eu usei, e agora eu quero explicar para vocês a respeito da face direita? Que quando ela fala para nós assim, ó, se alguém te bater na face direita, dá-lhe também a esquerda. Por que foi falado isso lá no original, a face direita? Já expliquei aqui algumas lives atrás, que quando temos a mão direita e a mão esquerda. Para os judeus, a mão esquerda ela não serve para nada. Ela só serve para higiene pessoal. A mão direita serve para todas as outras coisas, ou seja, quando tu vai cumprimentar alguém, quando tu vai fazer alguma coisa, quando tu vai comer, sempre é com a mão direita. E se nós parar para pensar, se eu bater com a mão direita numa pessoa, eu vou bater aonde? Vai, Léo. Não, na face esquerda. A direita está aqui. Né? Se eu bater com a mão direita em alguém, eu vou bater na face esquerda da pessoa. Olha, ó, a mão direita bate na face esquerda. Então, se eu for agredir alguém com um tapa, o que eu vou fazer? Vou dar um tapa nela. Eu vou agredir a face esquerda dela. Agora, para eu agredir a face direita, eu teria que bater com a esquerda. Os judeus não usavam a mão esquerda para nada. Então, como é que eu vou bater com a mão direita na face direita de alguém? Com as costas da mão. Certo? É isso que a palavra está dizendo para nós. Quando ela fala que se alguém te bater na face direita, ele está dizendo para ti que a pessoa vai te bater com as costas da mão. O que é bater com as costas da mão? Isso é humilhação. Isso é humilhação. Tu bater com a palma da mão, tu está agredindo a pessoa. Tu bater com as costas da mão, tu está humilhando a pessoa. Já ouviram falar em tapa de luva? O tapa de luva é para não machucar, ele é para humilhar a pessoa. Então, quando ele diz da face direita, ele está falando isso. Quando uma pessoa te bater na face, ou seja, isso acontecia muito naquela época para os escravos. Os donos de escravos, as pessoas que estavam sobre ele, nós vemos também o povo judeu, ele era escravo de Roma na época, né? Era escravo de Roma. Então eles eram humilhados, os romanos batiam na face deles direto. Ou seja, então é em grau de humilhação que está falando, é em grau de que eu estou dizendo que eu sou maior do que tu, eu te dou um tapa. É isso que essa palavra está falando. Então, quando ela fala para nós, quando alguém te bater na face direita, ou seja, essa pessoa não está te agredindo, essa pessoa está te humilhando. É isso que Cristo está falando aqui nessa passagem. Então ela está falando para nós não de agressão, mas ela está falando para nós a respeito de humilhação. Ela está falando quando uma pessoa quer humilhar a outra, ou seja, ela quer botar a pessoa como escrava, quer botar a pessoa como classe inferior. É isso que ela está falando. Então quando alguém te fizer isso, dá outra face. Ou seja, quando alguém te humilhar, chegar lá e querer assim, tô nem aí para ti, e tu vai chegar e dizer assim, olha, me bate na face esquerda, na face direita. É isso que Cristo está tentando falar para nós. Então assim, quando alguém quiser nos humilhar, falando de novo, nós estamos falando isso para cristãos. Quando alguém quiser te humilhar, cara, seja humilde, seja humilhado, sem problema nenhum. A palavra de Deus diz para nós que todo aquele que é humilhado, isso nós já estudamos lá nas bem-aventuranças, todo aquele que é humilhado será exaltado no reino dos céus. Então, se nós formos humilhados por Cristo, isso é uma honra e uma glória para nós. Isso fala para nós em Hebreus lá, né, que não era dignos, que o mundo não era digno deles. Sabe, no momento que nós conseguirmos pensar dessa forma, no momento que nós conseguirmos agir dessa forma, e oferecer a face esquerda por ter sido humilhado pelas pessoas, isso vai mostrar o tamanho do conhecimento que Deus tem nos dado. Ele poderia ter falado, ao invés de dizer assim, se alguém te bater na face direita, nisso que nós estamos pensando, ele queria dizer assim, se alguém te insultar, se alguém deferir contra vocês insultos,
se alguém falar contra você coisas que não é, se alguém humilhar vocês por intermédio de palavras, por exemplo, não dá bola para isso, não dá bola, sabe? Isso não vai te machucar em nada. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós cremos, nós andamos de acordo com a vontade de Deus e fazemos a vontade de Deus. Então, se alguém te humilhar, deixa que te humilhe, desde que não estejam menosprezando a nossa fé, desde que não estejam menosprezando o nosso Cristo. Ficamos nós quietos, sabe? Nós não podemos concordar com heresias. Quando alguém falar alguma coisa completamente contra a nossa crença, nós não podemos concordar, mas não por concordar nós vamos agredir a pessoa ou vamos nos vingar da pessoa. Não, sabe? O cristão é sábio. Eu já contei a história aqui de que tinha duas pessoas conversando, uma que acreditava em reencarnação e uma que não acreditava em reencarnação. Daí as duas estavam discutindo, dizendo assim: quando a gente morrer, a gente morre, acaba. E o outro dizia: não, quando nós morrermos, nós vamos reencarnar. E os dois estavam discutindo, um dizendo que há reencarnação e o outro dizendo que depois da morte não existe nada. E aí chegou o cristão e perguntaram para ele: nós estamos numa dúvida grande aqui, se existe reencarnação ou se não existe nada depois da morte, o que tu diz para nós? Ele, com toda a paciência, não entrou na discussão dos dois e disse para eles assim, em Hebreus 9:27 diz: ao homem foi dado uma vez a morte e depois disso o juízo. Aí eles vieram começaram a discutir com ele: não, mas é que isso, que aquilo, que aquele outro. Ele disse: não, ao homem foi dado uma vez a morte e depois disso o juízo. E foi embora. E horas depois, tocou o telefone dele, ele foi atender, era um dos dois que estava dizendo para ele: eu não consigo dormir, me explica isso que tu falou. E aí ele explicou do amor de Cristo, da ressurreição, da ressurreição da nossa carne, explicou tudo como é a nossa crença, e assim ele ganhou a luta sem lutar. Entende? É isso que a palavra está dizendo. Quando alguém te bater na face direita, seja humilde a ponto de, em silêncio, quieto, ou com alguma palavra de amor, tu fale para ela e ela reconheça Cristo na tua vida. Não rebata de volta, não se ourice. Sabe, que nem eu costumo falar a respeito do porco-espinho, né? Que quando tu bate no porco-espinho, ele se ouriça todo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas mansas. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, assim, Ele quer que nós sejamos diferentes. É isso que Ele quer falar para nós. Ele quer que nós atinjamos um estado de espírito de tal forma que o nosso próprio eu já não importe mais. Está lá em Gálatas, lá que diz assim: já não vive mais Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que ele quer falar. Ele quer falar que nós temos que engolir o nosso orgulho pessoal. Ele quer falar que nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E se alguém humilhar o nosso ser, nós deixamos assim e fazemos tudo para a honra e para a glória de Cristo. Agora, em segundo plano, vamos para a segunda ilustração, que diz para nós a respeito da túnica. Que diz assim, ó, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Né? Diz assim: ao que demandar contigo, tira-lhe a túnica e deixe. Se alguém demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Aqui Jesus está tratando a respeito de um costume da época, que sempre quando tinha alguma demanda, isso judicialmente, quando uma pessoa requeria, por exemplo, o fulano de tal deve para mim, e aí a justiça ia lá e dizia para ele: então tu vai tirar as roupas dele, ele não tem nada para te pagar, tu vai tirar as roupas dele. Tu ia lá e podia tirar a roupa. Deixa eu explicar para vocês que quando ele está falando em túnica, ele está falando das roupas, das roupas de baixo, né? Que ele está falando de túnica e capa. Então, assim, a túnica é as roupas que as pessoas usavam. A gente vê nos filmes os homens andando com aquele vestidão, né? Um vestidão. Nós vemos os padres andando hoje, né? De batina. Aquilo que é uma túnica. A túnica é algo que eles colocavam por cima, porque eles viviam num lugar desértico.
eles botavam aquela roupa, que a roupa ela é de manga comprida e ela cobre todo o corpo, para não pegar nem tipo, para não pegar sol, porque se pegar sol vai queimar. Aquilo que é a túnica. Então, se eles te tirarem a túnica, dá também a capa. Por quê? Porque a capa não podia ser tirada. A capa, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é a roupa externa, ela é considerada tipo um cobertor, é isso que ela serve. Então, quando a justiça condenava alguém que tu tá devendo para ele e tu vai ter que dar as tuas roupas para ele. Ele está falando a respeito da túnica, tu vai dar a túnica. A capa, a justiça não podia tirar, porque a capa ela servia de cobertor, ela servia de manto. Então a pessoa não podia ser tirada a capa, porque se tu tirasse a capa, tu estaria deixando a pessoa... Vocês devem saber que na história e a palavra não... Mostra para nós que no deserto, durante o dia, é quente demais. É um lugar quente que torra. E de noite é frio demais. E então a pessoa morre se não tiver a coberta. Então, quando a justiça condenava alguém a dar a roupa, ele dava a túnica. A capa a justiça não podia tirar, porque senão tu ia matar a pessoa. Então, é aí quando Cristo está falando para nós, se alguém te tirar a túnica, dá também a capa, ela está dizendo para ti, faz algo a mais do que a pessoa está pedindo. É isso que a palavra está dizendo para nós, ou seja, ele está falando em questão legal. Voltamos àquele texto que eu li no início, que Paulo fala para nós em Coríntios 6, 7, que se haver demanda entre vocês já é errado. Por que vocês não sofrem a culpa? Por que vocês não sofrem o dano? É isso que a palavra está dizendo para nós. Então, no momento que nós entrarmos... Já viu quando uma pessoa entra numa empresa, a empresa é a melhor do mundo, 2, 3 meses depois a empresa não presta mais, eles começam a falar mal da empresa. E quando eles saem da empresa, eles saem dali direto para a justiça pedir os meus direitos. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando para a gente abdicar dos nossos direitos. Nós não temos mais direito. No momento que nós somos cristãos, nós deixamos de ter direito. Nós não temos por que lutar pelos nossos direitos, porque porque eu aquilo, eu aquele outro, eu tenho direito de receber tal coisa, eu tenho direito de receber tal coisa. Não é isso que nós temos que pensar. A palavra de Deus está dizendo que os nossos pensamentos e a nossa crença, a nossa fé tem que ser no Filho de Deus e não nos direitos legais ao qual nós temos. É isso que ela está falando para nós. Ela está falando para nós que ao invés de nós nos defender, nós lutar na justiça, como fala em Paulo 6, lá em Paulo 6, em Coríntios 6, 7, cara, só em ter demanda entre vocês já estão errando. Nós não podemos ter demanda. Se um irmão meu está fazendo alguma coisa errada, ao invés de eu demandar contra ele, ao invés de eu entrar na justiça contra ele, eu tenho que ir lá e abrir mão dos meus desejos, eu tenho que ir lá e abrir mão dos meus direitos em prol dele. Por quê? Porque muito mais vale a vida da pessoa do que os meus direitos. É isso que ele está falando. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso, mas por exemplo, vamos dizer que eu trabalho lá na igreja. Paulo fala isso para nós, de todos os apóstolos, quem mais trabalha sou eu. Não porque eu sou uma pessoa boa, não, porque a graça que está em Cristo faz com que eu faça isso. A graça que está em Cristo faz com que eu faça muito mais, que eu ande, que eu além da capa, além da túnica, eu dê também a capa. É isso que ela está falando para nós, que nós temos que abrir mão dos nossos direitos em prol do outro. Por quê? Porque se eu discutir com um irmão da igreja, vamos fazer uma suposição que eu emprestei R$1.000 para um irmão na igreja, e aí essa pessoa não me paga mais, e aí eu vou lá e vou brigar com essa pessoa, ou seja, eu vou tirar a pessoa da igreja por causa de R$1.000? Não, eu prefiro perder esses R$1.000 e perdoar a dívida dessa pessoa. E assim ela vai para o céu e eu vou para o céu sem problema nenhum. Eu tenho que abrir mão dos meus direitos. É isso que a palavra aqui está dizendo para nós, que nós temos que fazer isso, a vontade de Deus sempre. Aquele negócio que tu fala bastante de
Que tu só pode emprestar alguma coisa quando tu tem condição de dar Isso. aquilo. Porque se voltar, glória a Deus. Se não voltar, glória a Deus também. Isso, ontem nós estávamos conversando junto o pastor Alexandre, ontem nós estávamos conversando, e a respeito de que houve um problema com ele, e ele me pediu o meu cartão de crédito emprestado, porque ele tinha que pagar um negócio, ele tinha que pagar, e veio conversar comigo e me pediu. Aí eu fui lá, fiz os cálculos e disse assim, cara, se ele não pagar, eu tenho como pagar e não vai atrapalhar a minha vida. E fui lá e emprestei o cartão de crédito para ele. Ele fez o pagamento e ele pagou em dia todas as parcelas. Foi feito em 6 vezes e ele pagou todas as parcelas em dia. Aí ontem eu estava brincando com ele assim, eu tinha condição de pagar. Se caso ele não pagasse, eu ia me apertar e abrir mão de algumas coisas minhas para conseguir pagar aquela dívida dele, mas eu poderia colocar o meu nome em risco. Então eu poderia pagar. Ele pagou todos em dias. Eu disse para ele assim, eu fiz isso sabendo que se caso tu não pagasse eu iria pagar, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós que o homem não pode dever nada a ninguém, a não ser amor. Então nós não podemos dever nada a ninguém. E até ele brincou comigo, disse, se eu soubesse que fosse assim, agora eu vou te pedir de novo emprestado. Mas é assim, nós temos que ser prudentes. Nós temos que saber as coisas que estamos fazendo. Aí nós vamos chegar lá na parte do emprestar. Eu estou pulando. Deixa que vai ser a última parte para falar a respeito do emprestar e a gente volta nesse assunto então. Então ele está dizendo isso para nós. Se alguém te fizer alguma demanda contigo e tu perder a túnica por causa disso, além da túnica, dá também a capa. Mesmo que a justiça diga que a capa não pode ser dada, tu vai dizer, não, pode levar também a capa. Porque tu vai abrir mão do teu direito, tu vai fazer... É isso que Jesus está tentando falar para nós. Que se alguém processar você e você... Dá para a pessoa não somente o direito que ela tem, mas dá algo de maior valor para ela. Vamos supor, esses dias eu falei aqui a respeito de negócio, né? Chega alguém, o cara está endividado lá e ele tem uma moto. A moto vale 10 mil, daí ele chega para ti e diz assim, cara, eu estou endividado, eu preciso pagar uma conta, a moto vale 10 mil, mas eu estou vendendo por 5 mil porque eu estou precisando de 5 mil agora. Aí tu chega para o cara e diz assim, te dou 3. Sabe? O cara tá mal e tu vai lá e acaba com ele. Ao invés de tu dizer para ele assim, não meu querido, a moto vale 10, eu não tenho como te pagar 5. Eu vou te pagar os 10 e vou te ajudar. Ou eu vou te emprestar os 5 e aí tu vende a moto por 10 e quando tu vender a moto tu me paga de volta. Mas isso vai entrar de novo lá no empréstimo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que sempre nós temos que abrir mão do nosso direito. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Que vale muito mais nós perder as coisas materiais do que nós perder a boa consciência, do que nós perder a integridade. Já pensou? Tu ficar na tristeza assim, o cara... te pagou, tu vai dizer assim, nossa, o cara me devia R$1.000, tá aqui ó, ele me pagou os R$1.000, mas aí tu olha para o banco da igreja, o cara não vem mais. Ou seja, tu ganhou os R$1.000, mas a tua consciência vai ficar pesada, a tua integridade vai ficar pesada. Então nós temos que criar um estado de paz dentro da igreja, um estado de paz entre as pessoas, mostrando para as pessoas que nós não temos um espírito maldoso, sabe? Isso é que complica. Então, mais uma vez, vou usar a passagem de Coríntios 1, 6 e 7, que diz para nós, se existir entre vocês demanda, já existe uma derrota completa de vocês. Ou seja, se entre duas pessoas, no mesmo local, tiver contenda, tiver demanda entre eles, já é uma derrota. Entende? Nós não podemos ter, sério, nós não podemos, os irmãos não podem ter demanda. Se tu fizer um negócio com um irmão da igreja, meu querido, paga. Se tu fizer um negócio com o teu irmão da igreja, perdoa. Entende o que eu estou dizendo? Seja tu sempre o que esteja disposto a dar, além da túnica, também a capa. E de fora tenta não fazer também, né? Isso. Então assim, se tu fizer negócio com as pessoas de fora, seja cumpridor, cumpre.
Entende? É isso que eu estou E dizendo. não espera dela também. Isso, e não espera dela, mesma coisa. Nós temos que ter a palavra de Deus diz para nós que nós temos que aquele que almeja o episcopado, isso fala em Timóteo, aquele que almeja ser pastor, ter algum cargo ecumênico na igreja, aquele que almeja o episcopado, grande obra almeja, seja marido de uma só mulher, que não que exerça bem o poder dentro de casa, ou seja, a sua casa é bem regrada, e diz para nós que ter um ótimo testemunho com os de fora. Entendeu? Nós temos que ser perfeitos na igreja e ter um ótimo testemunho com as pessoas que estão de fora. Entende? Como é que pode? Vamos lá. Como é que pode eu, sendo um obreiro da igreja, vamos lá, seja pastor, diácono, presbítero, bispo, apóstolo, lá sei eu qual é que é o cargo que tu tem dentro da igreja, ou simplesmente alguém de uma igreja, e aí as pessoas dizem assim, sabe o fulano lá? Sei, cara, o cara pede dinheiro emprestado e não paga, o cara compra nas lojas e tá com nome no SPC e na Serasa, ele não paga o aluguel da empresa, o aluguel da casa dele, por isso que tu vê, ele está trocando de casa de 2 em 2 meses, ele sai do lugar que ele está para ir para um outro lugar, por causa que ele não paga as contas dele. Não estamos falando aqui em causas que acontece tipo o que está acontecendo agora. Houve uma pandemia, a pessoa ficou desempregada e a pessoa hoje ela não tem como estar pagando uma conta. Cara, sem problema nenhum, isso aconteceu comigo, tá? Que eu atrasei as minhas contas, mas assim que eu pude, eu coloquei as minhas contas todas em dias de novo. Agora o que eu estou falando são pessoas que pedem sem necessidade, não pagam as contas porque são canguinhas, porque são pessoas ruins, mas vamos lá, voltei de novo lá para a última parte do texto. Calma que nós vamos chegar lá. A pessoa que vê que não vai conseguir, se ela faz parte de uma igreja, tenta abrir para a igreja pedir ajuda. A igreja está aqui para isso, sabe? Se a gente não consegue ajudar o outro em um momento financeiramente difícil, como é que a gente vai ajudar no espiritual? Imagina uma pessoa que, por exemplo, tem uma família com 3 filhos morando de aluguel numa casa e aí fica desempregado, não só ele, mas ele e a esposa não tem da onde tirar e a igreja fica na boa. Não, a igreja não pode ficar na boa, a igreja tem que ajudar essa pessoa. Nós temos caso aqui na nossa igreja de pessoas que saíram de outro lugar e se mudaram para cá, e nós ajudamos essas pessoas enquanto elas tiveram necessidade, e vamos continuar assim. E a necessidade que eu estou falando assim, não pode faltar o pão sobre a mesa para essas famílias. Se por acaso elas não tiverem dinheiro para pagar aluguel, nós somos várias pessoas na igreja, cada um ajuda com um pouquinho e vamos pagar o aluguel dessa pessoa. Vamos ser cristãos verdadeiros. É isso que a palavra está dizendo. Se alguém te cobrar a túnica, dá também a capa. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa passagem. E aí quando eu falo a respeito disso, é que na realidade, se tu parar para pensar, ela está falando sempre do mesmo assunto. Não resista ao perverso. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Se te bater na face direita, dá também a esquerda. Se te pedir emprestado, não negue. É tudo, ele está falando da mesma situação. Ele está falando a respeito de eu sufocar o meu eu já não existir mais, mas Cristo existir. Tudo que eu fizer vai ser de acordo com a vontade de Cristo. E agora nós entramos na ilustração, na terceira ilustração, que já é 43. Falta 15 minutos. Deixa eu agradecer o tio Ayrton, a mãe, a vó. Não sei quem é, sumiu. A Jaqueline Alós Henrique, eu não sei se você conhece. Eu já sei, mas agora não lembro de onde é, mas eu acho que ela é lá da Trifronteira. Jaqueline, diz para nós de onde tu é aí. A Josi, e tem mais algumas pessoas aqui. A Josi comentou que é muito difícil colocar em prática essas coisas sacrificiais, né? Sim. Essa parte sacrificial do ser cristão é muito difícil. Não sei se tu quer comentar sobre isso. Exatamente, é por isso que eu disse que quando nós começamos a estudar o Sermão do Monte, eu disse para as pessoas, cara, como é que eu vou cumprir a Bíblia inteira? Cara, eu não tenho condição física e nem mental de conhecer a Bíblia de capa a capa.
Posso até conhecer ela de cor, mas não tem como fazer tudo que está dizendo ali. Então eu vou fazer uma proposta para ti. Só 3 capítulos tu colocar em prática. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Só esses 3 capítulos. E aí eu vou dizer para vocês, nós não conseguimos. Por quê? É difícil demais a gente abrir mão do nosso eu. Como é que ela falou de sacrificial? Não, isso foi o que eu falei, porque na hora tu estava falando sobre a parte sacrificial dessa questão, de abrir mão do teu orgulho, abrir mão das posses, abrir mão dessas coisas em prol do próximo. Em prol do próximo. E a gente vê lá no Velho Testamento que as pessoas iam e vendiam os seus bens e depositavam nos pés dos apóstolos. Se tu falar isso hoje... No Novo Testamento. Aos pés dos apóstolos. É que tu falou velho. Ah, desculpa. Não, mas na realidade, não, Jesus já tinha morrido, né? Já tinha morrido. Então é Novo Testamento mesmo. É que às vezes as pessoas dizem assim, o Novo Testamento é só depois que Cristo morreu. Antes de Cristo morrer, não é Novo Testamento. Então nós estamos, vamos dizer, o Sermão do Monte é Velho Testamento. É Cristo que está falando, ele estava vivo. Então, assim, no momento que Cristo morreu, nós estamos em uma nova aliança, né? Aliança da graça. Até então, nós vivíamos na velha aliança. Aliança da lei. Aliança da lei, isso. O que nós lemos a semana passada, a lei de Taião, né? Olho por olho, dente por dente, que foi explicado. Se tu não viu e quiser ver, é só tu entrar lá na nossa página no YouTube, que está lá a pregação a respeito disso. Então assim, vamos para a terceira ilustração. Tu consegue pegar um pouquinho d'água para mim lá, Léo? Faz favor. Não, acho que pode ser um café aqui. Pode ser café mesmo, que o café já molha a garganta. Terceira ilustração, e a penúltima, né? Que depois a última vai ser o impresso. Jaqueline do Edgar. Ah, Jaqueline do Edgar, lá de Cachoeirinha. Isso. Querida, que Deus abençoe. Que legal. É que tem uma Jaqueline que é lá de Dionísio Cerqueira. E aí eu estava perdido, achava que era de lá. Mas agora nós nos achamos. Eu fui no casamento da Jaqueline, eu estava no casamento lá. Eu estava também, eu era muito novo. Não sei, acho que, não me lembro se tu estava. Mas eu acho que estava assim, faz menos que isso. Eu acho que deve fazer uns 15 anos que ela está. Será que já faz uns 15 anos, Jaque, que tu casou já? Vamos falando aí na live aí. Então é o seguinte, terceira ilustração, andar a segunda milha, que diz assim, ó, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. E às vezes a gente não consegue entender isso. Agora eu vou tentar explicar para vocês o que é esse andar a segunda milha. E de novo ele está falando a respeito de uma alusão de um costume que existia na época. Nós já falamos a respeito que é um costume, a face direita, nós falamos sempre a respeito de algum costume. Como eu falei, os romanos, os judeus eram escravos dos romanos. Então, sempre existe os romanos eram os que mandavam e os judeus eram os que obedeciam. Nós vemos que quando Jesus está carregando a cruz, para vocês entenderem esse negócio da milha, tá? Quando Jesus estava carregando a cruz, teve uma hora que ele caiu e não conseguiu mais levantar. Aí o que aconteceu? Chamaram Simão Cirineu, e Simão Cirineu pegou a cruz, botou a cruz atrás no ombro e carregou a cruz e deu uma... Nós vemos no filme que ele está com a cruz no ombro e Jesus embaixo do outro braço e carrega, né? Aí a gente assim, Simão Cirineu era um cara legal, né? Foi lá ajudar Jesus Cristo. Não, ele não era um cara legal. Ele foi um cara em que o romano chegou para ele e disse assim, pega e leva. Por quê? Ele tinha que andar 1 milha. Ele era obrigado a andar 1 milha. O romano tem, por exemplo, eu sou romano, para vocês entenderem a história, por isso que é legal tu conhecer a história. O romano eu tenho uma geladeira, eu sou romano e o Leonel é o judeu. Eu tenho uma geladeira na minha casa que eu preciso levar lá para casa da Josi, que são 5 quilômetros. 4,5 km daqui lá na casa da Josi. Aí eu chego aqui e olho para o Leonel, Leonel, tu vai levar a geladeira. O Leonel era obrigado a parar o que estava fazendo, não interessa o que ele estava fazendo, ele tinha que abrir mão dos negócios dele e levar a geladeira.
Pegava a geladeira e caminhava. Só que ele tinha a obrigação 1 milha. 1 milha é 1000 passos, mais ou menos 1478 metros. 1500 metros mais ou menos. Então o Leonel tinha que levar isso, a geladeira daqui até 1500 metros ele tinha obrigação de levar. Era só eu dizer, tu vai levar, e ele tinha que abrir mão do que fazer. Chegou em 1500 metros, ele largava a geladeira e tá livre, não preciso mais. Eu pego outro judeu lá e faço o judeu carregar mais 1500 metros. Aí chega nos 1500 metros, ele larga. Aí chega lá no 3000 metros, ele larga a geladeira, cumpriu o meu objetivo, não preciso mais. Ele pega um outro judeu e faz o judeu levar o resto do caminho. Isso que é andar a milha. É difícil de que alguém saiba isso, né? Mas assim, se a gente estudar, é isso que está acontecendo. Então, quando ele diz para nós aqui, quando ele diz assim, se alguém te obrigar a andar a 1ª milha, anda a 2ª. Ou seja, o Leonel vai chegar aqui para mim, ó, tu vai levar a minha geladeira. O Leonel vai pegar a geladeira, vai chegar na 1ª milha, ele vai dizer assim, ó, eu vou pegar, pode largar aqui agora que eu vou pegar outro. Não, não precisa, deixa aqui, eu levo até a casa da Josi. É isso. É isso que é quando ele está falando aqui. É a respeito de fazer andar a 2ª milha, ou seja, eu sou obrigado a fazer tal coisa, mas eu não vou fazer só tal coisa, eu vou fazer algo a mais para a pessoa. É isso que eu estou falando desde o início. Nós temos a Quarta Solidária ali na igreja. O Fábio está nos acompanhando agora há um tempo para cá. E na empresa que ele estava trabalhando, ele tinha folga na quinta-feira. Além do Fábio, também o Jacemir. O Jacemir também tinha folga dele na quinta-feira. Os dois trocaram a folga deles de quinta para quarta, para poder estar conosco ali na igreja. Isso é andar 2ª milha. Ou seja, o momento que eles tinham para descansar, que era na quinta-feira, eles trouxeram para quarta para poder trabalhar na obra de Deus. Isso é andar 2ª milha. É o Marciano que estava na casa dele tranquilo e resolveu dizer assim, não cara, eu não quero ficar aqui tranquilo, eu vou lá junto com o Cláudio, porque o Cláudio faz isso porque ele tem isso e eu quero ajudar ele. Assim como qualquer outra pessoa que de repente vai estar lá junto amanhã ajudando. Assim como hoje nós estamos falando, eu fui hoje lá, a semana passada fui lá, conversei com a senhora da nossa, eu vou errar o nome, Stambach. É os pães, padaria Stambach. Cara, não vou saber falar o nome dela. Me perdoa o nome. Mas é a Lívia e o Douglas lá dos pães caseiros Stambach. Eles falaram para mim. Eu fui conversar com eles a semana passada, que o Jacemir tinha conversado com eles e eles tinham dado 15 pães para ajudar. Cheguei lá a semana passada, conversei com ela, e aí ela me pegou o meu telefone e começou a entrar em contato comigo, bater um papo comigo no telefone, e hoje ela me chamou, passa aqui que eu tenho a doação para vocês. Eu fui lá hoje, tinha 40 pães, 45 pães. 45 pães para doar para amanhã a gente fazer na Quarta Solidária. Isso é andar a 2ª milha. São pessoas que não têm obrigação nenhuma e fazem simplesmente por amor à obra, por amor a ajudar as pessoas. É isso que ele está dizendo quando te obrigarem a andar a 1ª milha, ou seja, quando te disserem para te fazer o que tu tem que fazer, faz melhor. Sabe? Faz melhor do que tu devia fazer. Entende? É isso que nós temos que fazer. Se alguém... legal, é muito legal estudar o contexto das coisas, assim, porque tem muita coisa que acontece no Novo Testamento, principalmente, que ou está referenciando o período judeu ali em Roma, que daí envolve várias coisas sobre o Império Romano, e várias coisas sobre como os judeus se comportavam no Império Romano, né? Como a hierarquia judaica se formou dentro do Império Romano, porque abaixo dos romanos tinha a hierarquia dos próprios judeus, né? Que, inclusive os que ficavam em Jerusalém não eram considerados capachos pelos romanos. Era o resto que era considerado capacho, escravo. E então tem esses dois pontos, teria que estudar a história romana, a história dos judeus, estudar muito do Antigo Testamento também, porque várias vezes no Novo Testamento ele fazem referência ao que está escrito na lei, por exemplo, a lei do Taião ali. Então a gente vê que às vezes a nossa leitura é muito rasa
Por isso que é interessante esses dias, essa época, teve um tempo atrás que eu estava bastante enfatizando isso sobre a leitura pública das escrituras, porque a gente vê que tem muito mais conhecimento do que só o que a gente está lendo. Tem muito mais conhecimento por trás. Por isso que tem as bíblias de estudo, os comentários bíblicos, os estudos por trás, é muito interessante. E a Jaqueline falou que faz 13 anos que ela tá 13? casada. É. A Josi disse pra gente parar de comentar que tá só piorando, pelo que eu entendi. Parar o quê? Como é que é? Parar de comentar isso que só tá piorando. Ela disse que a gente é homem, daí não... Mas eu disse, não é porque eu sou homem, porque eu era criança. A mãe disse, essa situação em que estamos vivendo na quarentena é o melhor momento para darmos a segunda milha. Muitas famílias precisando de ajuda com os alimentos, fraldas e remédios. Então, se eu vou doar, não tenho que mandar a pessoa vir buscar, eu posso levar. Já é um andar a segunda milha. Além de doar, isso. Levar, tentar fazer diferença, não cobrar que a pessoa corra É isso que eu digo, por exemplo, vamos lá, a pessoa, né? o Marciano, assim, como eu trazia as caixas dentro do meu carro e ele tem uma caminhonete, ele disse, não, que isso, não, vamos levar na minha caminhonete. E aí ele começou a botar a caminhonete dele. E aí, cara, ele faz, eu acho que quase, já faz mais de mês, faz quase 2 meses que ele está me ajudando, e faz 5 anos que eu tô indo na Ceasa, já faz uns 2 meses que agora, com esse negócio da pandemia, que o Marciano está me ajudando, faz mais já, porque eu acho que a pandemia já está indo para 3 meses, né? Aqui no Brasil começou em março. Então assim, eu acho que já tem um tempo mais do que 2 meses que o Marciano está me ajudando direto e nunca ele me cobrou a gasolina. Ou seja, ele está fazendo isso e ele está botando gasolina no bolso dele. Eu sempre fiz isso porque eu gosto de fazer e é uma coisa que eu gosto. Por isso que às vezes eu digo para as pessoas, não adianta muitas vezes tu dizer assim, ó, pô, mas eu estou fazendo tudo e ninguém me ajuda, mas o dom é teu, não é dos outros. Então eu tenho que fazer o que o dom me manda fazer, e isso eu faço, e Deus me deu esse dom de querer ajudar as pessoas, então eu ajudo as pessoas por gosto. E aí a semana passada eu disse pro Marciano, eu peguei pro Marciano e disse para ele assim, eu dei, se eu não me lembro se foi 20 ou 25 real que eu dei para ele. Ó, Marciano, para te botar, ele disse assim, vou ter que botar uma gasolina. Daí eu peguei e dei 25 real para ele de gasolina. Dei 25 real para ele botar de gasolina. Ele disse, depois eu acerto com o senhor. Eu disse, não, eu tô te dando esse dinheiro. Ele disse, não, mas eu não quero o dinheiro. Eu disse, cara, aceita a bênção que eu tô te dando, pelo amor de Deus, aceita. Nós temos que abrir mão do nosso desejo, nós temos que abrir mão do que nós queremos em prol de outros, é isso, entende? Aí nós vemos assim o Marciano nas quartas-feiras, às 8 horas da manhã ele está comigo lá, e às vezes é 4 horas da tarde nós estamos na igreja ainda, das 8 da manhã às 4 da tarde, sem parar, correndo para lá e para cá, e vai lá buscar pão, e vai lá buscar tal coisa, e vai lá fazer tal coisa, e faz um monte de coisa sem reclamar nada, não só o Marciano. Eu estou citando o Marciano porque o Marciano está andando comigo hoje na Ceasa, mas nós vemos todas as outras pessoas, o Jacemir que está indo lá para nos ajudar lá, e vem sempre com doação. A semana passada ele veio com bolacha recheada, com wafer, com leite, com achocolatado para dar para as pessoas. Nós vemos a Sol, nós vemos a Jaque, nós vemos o Paulo, nós vemos o pastor Alexandre, a Nani, a Esther, o Thales, me ajuda a não pecar. Pastor Lloyd, a Ana, a Ana Paula, me ajuda a não pecar. A Nicole. Eu não sei. Cara, me perdoe se eu esquecer o nome de alguém. Me ajude aí quem está na live, aí quem mais que vai. São pessoas que estão abrindo mão do que o Walter toda semana nós vemos a situação que às vezes está complicado financeiramente a situação dele, e ele tem doado, cara, nas últimas 3 semanas, todas as semanas ele tem me dado um valor em dinheiro para nos ajudar. Mesmo estando numa situação complicada, ele está abrindo mão das coisas dele para ajudar na obra de Deus. É isso que a gente está falando. O pastor Paulo Tavares, que de vez em quando ele vai lá e doa ele está conosco, ele não pode porque tem o restaurante, mas daí ele manda marmitas para alimentar as pessoas que estão trabalhando lá. Ele doa marmitas. O pastor Diego lá
de Dionísio Cerqueira doou 10 marmitas também para a gente poder ajudar. Então, assim, todas essas pessoas que estão doando, eu já falei da padaria lá, tem uns amigos do Marciano que doaram também, o Xandão, pastor Xandão também fez doação. Então, cara, eu vou pecar aqui em não citar nomes, mas são pessoas que estão andando a segunda milha, são pessoas que não estão fazendo simplesmente o que elas têm que fazer, mas estão fazendo algo mais. O pastor Francisco também, da Quadrangular aqui de Campinas, cara, são pessoas que, o pastor Tessari, Adair Tessari, do Lisboa, sabe, são pastores de outras igrejas que entraram junto conosco para ajudar. Ou seja, cara, eles não tinham que fazer isso, entende? Eles têm a igreja deles para ajudar, e aí eles abrem mão e doam alguma coisa para ajudar no que nós estamos ajudando. Obra de Deus, não. O Gilberto não, Adalberto, Alberto, nossa, errei completamente o nome. O Alberto, que é um amigão meu que está voltando agora também, tem nos ajudado grandemente. Então todas essas pessoas, cara, a gente não pode deixar, porque eles estão abrindo mão das coisas dele. O sacrifício vivo, isso é o sacrifício vivo a Deus, entende? A gente sacrificar a nossa, sabe aquele X com a Coca-Cola que tu ia comer no sábado. Cara, eu não vou comer esse X. Um X e uma Coca-Cola vai dar R$30. Eu vou dar esses R$30 porque mais outra pessoa dá R$30. Duas pessoas, vamos lá, um casal ia comer o X fim de semana, ia gastar R$50, né? 2X e uma Coca-Cola, R$50. Vamos deixar de comer o X esse fim de semana e vamos comprar uma cesta básica para doar para alguém. Entende? Isso é andar a segunda milha. Entende? Então a profundidade que às vezes que a gente lê, como o Leonel diz, a gente faz uma leitura lá, olho por olho, dente por dente, não resistai ao perverso, dá a outra face, se tirar a túnica dá também a capa, qual é que... aí tu passa por cima e é só uma leitura. Se te obrigar a andar a primeira milha, anda a segunda. Se tiver que emprestar, empresta. A gente usa para os outros, para a gente não usa. E aí foi só uma leiturinha. Tu não parou para pensar na profundidade. Ou seja, nós estamos aqui falando há 1 hora a respeito dessa passagem. Que a gente começou a falar na semana passada. Isso, na realidade nós estamos falando 2 horas, né? Deixa eu tocar um pouquinho aqui, senão eu não vou conseguir terminar. Então o que o Senhor Jesus tem em mente quando ela diz para nós, se te obrigar a andar a primeira milha, anda também a segunda, é que nós temos que fazer coisa além do solicitado, não só o que está no solicitado. Então o que Jesus quer dizer para nós, que ao crente compete não fazer somente o que foi exigido, ao contrário, ele tem que fazer muito mais do que foi exigido. E em vez de tratar com orgulho pessoal, mais uma vez, ele diz assim, ele se agrada em fazer as coisas para os outros, não somente o que nós temos que fazer. Gente, deixa eu ver, eu acho que dá mais 10 minutinhos eu consigo terminar, eu vou tocar um pouquinho mais. Então assim, aí nós vemos também que aí o problema é que quando nós começamos a ver, como eu falei no início, nós queremos fazer o mínimo possível, sabe? Aí, por exemplo, eu preciso fazer o meu imposto de renda. Aí eu vou num contador e quando eu chego para o contador e digo assim, eu quero que tu faça um imposto de renda para mim, para ver exatamente o que é que eu tenho que pagar. É isso que nós fizemos? Ou simplesmente nós vamos lá e dizemos para o contador assim, cara, tá aqui o que eu ganhei, vê e dá um jeitinho para eu não pagar imposto, sabe? Infelizmente o que acontece é que ao invés da gente fazer o que nós temos que fazer, muitas vezes nós tentamos ainda dar um jeitinho brasileiro, dar um jeito de burlar a lei, sabe? Tem um amigo meu que dizia que o advogado, ele é um cara que ele procura as brechas da lei para conseguir uma forma de dar um jeito para fazer o que a pessoa quer. É isso que nós temos feito na nossa vida. Ao invés de nós fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa vontade usando de subterfúgios para conseguir escapar de imposto, para conseguir escapar de necessidades que as pessoas têm. Ou seja, a gente enrola, sabe? Tu dizer, quando uma pessoa bate na tua casa, nós vamos chegar agora no empréstimo, né? Tu me empresta um dinheiro porque eu tenho que fazer tal coisa, tu dizer assim, não tenho dinheiro, e tu tem o dinheiro. Entende? E aquele dinheiro, às vezes, eu não estou falando de quando tu tem o dinheiro destinado, tá? Por exemplo, tu tem um dinheiro para pagar uma conta e chega alguém e pede o dinheiro emprestado, tu diz assim, vou te emprestar. Cara, não faz isso é burrice.
tu tem que pagar a tua conta, tu tem que honrar o teu nome. Agora, se tu tiver um dinheiro que estiver sobrando dentro de casa, sobrando que eu digo assim, esse dinheiro não tem destino, é para alguma emergência, se acontecer alguma emergência, e acontecer uma emergência com teu irmão, e tu não ajudar ele, cara, isso é falta. Tu não está andando a segunda milha, tu não está dando a capa, tu não está dando a outra face. E é isso que as leis governamentais nós temos que cumprir. É isso que está falando, é disso que está tratando. Quando nós somos trabalhadores na nossa empresa que nós trabalhamos, o patrão manda que nós façamos. O que tu tem que fazer? Tu tem que fazer tal coisa. Aí tu vai lá e faz mal e porcamente aquela tal coisa. Eu tenho um amigo meu que ele brinca assim, ó. A minha empresa faz de conta que me paga, porque ela não paga o que eu mereço, e eu faço de conta que trabalho, entende? É lógico que é uma brincadeira, mas muitas vezes isso acontece na vida da gente. Nós vamos para a igreja e fazemos, nós vamos para a empresa e fazemos somente o essencial, sabe? A meta é 10, eu faço e chegou em 10, deu, eu não preciso ir além. Não é isso. Eu lá na empresa um dia, era no domingo, por exemplo, tinha as moças da limpeza que passavam na sexta-feira, aí sábado e domingo ela não passa, ela passa só na segunda. Chegou no domingo de noite, eu cheguei lá, tinha a lixeira, cara, tinha uns 50 centímetros de lixo empilhado em cima da lixeira assim. Aí eu cheguei, peguei aquele lixo, soquei para dentro, peguei o saco, amarrei o saco, peguei um outro saco e botei no lugar e deixei o lixo ali de canto, né? E aí um colega meu disse assim, por que tu tá fazendo isso, cara? Isso aí quem tem que fazer é as moças da limpeza. Eu disse assim, cara, vai me atrapalhar alguma coisa eu fazer isso? Até o contrário, vai me ajudar, porque eu não vou ficar exposto a bactérias, a lixo que vai estar aqui. Então, as pessoas fazem somente o que tem que fazer, sabe? E isso não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Lê para nós aí, Léo, faz favor, acha para mim 1 Pedro 2, 18, de 18 a 22. Isso vai falar a respeito da nossa relação de empregado-empregador, como é que nós temos que agir, tá? 1 Pedro 2, de 18, 2 de 18 até o 22. 1 Pedro, peraí. Como nós temos que agir, a relação empregado-empregador. 2. 18 a 22. Okay. Servos, sede submisso, com todo temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é... Eu acho que, Léo, consegue ler no nova tradução? Porque essa aí está bem rebruscada, daí acho que fica mais fácil na nova tradução. Que aí fala sobre empregado, aí fala servo, né? Nova tradução da linguagem de hoje, 1 Pedro 2, 18 a 22. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Amém. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado. E nunca disse uma só mentira. Sabe, o próprio Cristo, quer dizer, o próprio Cristo deixou esse exemplo para nós, que mesmo nós não merecendo nada, Ele veio e sofreu por nós. Por que nós não fizemos isso pelo nosso patrão? Não interessa, como fala lá no primeiro versículo, se ele é bom e compreensivo ou se ele trata vocês mal. Nós temos que ser os melhores empregados do mundo. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que respeitar as pessoas que estão sobre nós. Seja patrão, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Nós temos que suportar o sofrimento injusto. Porque sofrimento correto, cara, isso aí qualquer um sofre. Então, o que tem de bom nisso? Então, assim, nós temos que
aprender a andar a segunda milha. Vamos lá, nós temos que aprender a dar a outra face. Nós temos que aprender a dar também a capa. Nós temos que aprender a andar a segunda milha. Agora, quarta ilustração, dar e emprestar. Diz assim, ó, a quem te pede, não volte as costas. E a quem deseja, lhe emprestes. Sabe? Cara, essa aqui, cara, é uma instrução bastante perigosa, tá? É perigosa para o nosso bolso, principalmente, né? Então, assim, por isso que nós temos que entender bem a respeito dela, tá? Ela não trata simplesmente numa questão de dar ou de emprestar literalmente, ou mecanicamente, que Jesus está falando. Ele, novamente, ele está partindo de um princípio do que a gente deve fazer. Ou seja, se nós, como eu já falei desde o início, se nós tivermos condição de ajudar uma pessoa que está passando por necessidade, nós temos que fazer. Nós temos que abrir mão do nosso eu, é muito errado, por exemplo, a gente tá na boa em casa, com comida dentro de casa, com nossas despensas cheias, e aí um irmão da igreja passando necessidade, passando fome, e nós nem aí, dizer assim, ó, cara, o que é meu, os outros que se virem. Outro, por acaso, tu já não ouviu isso, né? E eu quero, lembrando disso, eu quero falar sobre 3 filosofias, né? A filosofia do ladrão. A filosofia do ladrão diz assim, ó, o que é meu, e o que é teu pode ser meu se eu resolver que seja assim. Essa é a filosofia do ladrão. A filosofia do egoísta é assim, ó, o que é teu, e o que é meu, e se eu puder, o que é teu é meu. Essa é a filosofia do egoísta. E a filosofia do altruísta diz assim, ó, o que é seu, e o que é meu, mas se tu precisar, eu posso te dar. Então, qual dessas filosofias nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a filosofia que o que é meu e o que é teu. O que é meu e se eu puder eu vou pegar o que é teu. O que é meu e o que é teu, mas eu vou te dar. Então, qual dessas filosofias? Nós temos que estar sempre dispostos a ajudar as pessoas. Mas é lógico, nós temos que ter inteligência, nós temos que saber o que nós estamos falando. Porque, como eu falei no início, tem gente que pede sem necessidade nenhuma. Sem necessidade real. São pessoas que são aproveitadoras, são pessoas que são até golpistas. Nós temos que ter esse cuidado. Pessoas que pedem para nós simplesmente pelo fim. Nós vemos pessoas que têm a mania de pedir, sabe? Nós vemos que a pessoa não tem necessidade e a pessoa está pedindo. E aí a gente, cara, vou ter que ensinar, emprestar para essa pessoa? Não, de forma alguma. O que nós temos que fazer é constatar realmente a necessidade. Isso que nós fizemos na igreja. Chega alguém lá e diz assim, eu estou passando por necessidade, eu preciso de uma cesta básica. Geralmente eu vou na casa da pessoa e faço uma visita para a pessoa antes. E para ver qual a real necessidade da pessoa. Porque eu tenho que cuidar, porque se eu tenho uma cesta básica para doar, essa cesta básica que eu tenho foi de alguém que abriu mão da necessidade dele. Pessoas batem aqui na minha porta. Hoje de manhã o presbítero Valdeli bateu aqui na porta de casa e me trouxe uma cesta básica para me doar. Tá aqui. Oi? Tá na live. Tá na live, pastor? Querido, que Deus abençoe. Ele bateu, eu sei, eu não estou falando para massagear ego, que nem diz o pastor Alexandre. Eu nem sabia que ele estava aí, mas ele veio aqui, bateu aqui na porta da minha casa e me trouxe uma cesta básica para mim. E todo mês ele faz isso. Às vezes é uma, às vezes é duas. Sei que não é só aqui também que ele faz. Então, assim, ele abre mão de coisas que ele poderia fazer junto com a esposa dele para doar para alguém. Isso é andar a segunda milha. Isso é oferecer a outra face. Isso é dar também a túnica. Isso é emprestar para o necessitado. A palavra de Deus, um ditado popular diz: quem dá aos pobres empresta a Deus. Porque a palavra de Deus diz para nós que a verdadeira religião é essa: aquele que dá suporte às viúvas e aos órfãos e aos estrangeiros. É isso que é a palavra de Deus para nós. Ou seja, hoje nós estamos usando os estrangeiros, as pessoas necessitadas. Se nós olharmos ali na igreja, nós somos o povo da igreja, e tem o pessoal ali do Benjamim, são estrangeiros da nossa igreja. Então aquelas pessoas nós estamos ajudando. Nós estamos abrindo mão muitas vezes da necessidade que nós temos para poder ajudar as pessoas. Isso é
é emprestar a quem está Eu necessitado. vejo muita gente escondendo essa parte do estrangeiro, né? Até por questões políticas. Sim, E não é pra se esconder, isso aí é uma realidade. É óbvio que não é igual naquela época, porque os israelitas se consideravam o povo de Deus. Eles eram, né? Mas tipo, Sim. eles eram para ser o povo que Deus ia usar para abençoar a terra, mas eles se consideravam o único povo digno de Deus. E não abençoavam os outros. E essa exortação é justamente nesse sentido, de dizer, abençoa os estrangeiros, abençoa os outros. E hoje em dia, mesmo que não tenha esse sentido em si, também tem esse sentido. Sim. Então, se tiver, por exemplo, tem casal de fora do país ali, né? Nós temos um casal, não, é uma família de venezuelanos que estão congregando conosco Mas ali. aqui no Brasil não é tão comum, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem gente que tem imigrante legal, tem um monte de coisa assim. Sim. que deveriam receber suporte. Não receber, a gente não deveria apoiar o fato deles serem imigrantes ilegais, mas não deixar as pessoas morrerem de fome, não deixar as pessoas Cuidar delas. cuidar das pessoas. Isso serve à igreja. Então, assim, quando ele está falando aqui a ponto disso, aqui de emprestar, então, assim, nós temos que ter cuidado para não caírem em mão de aproveitadores e golpistas. Nós temos também a situação de pessoas que estão constantemente necessitadas, ou seja, o cara compra um carro, compra uma casa, compra um refrigerador novo, compra um micro-ondas novo, compra isso novo, ele está sempre endividado. Então, cara, eu acho que nós temos que ser coerentes, nós temos que não podemos ser irresponsáveis e desregrados a respeito das nossas contas. Então, por exemplo, eu não vou abrir mão das minhas finanças para ajudar alguém que seja desregrado. Ou seja, tu vê uma pessoa que todo dia ele está indo, vão lá de novo a respeito do X. Aí tu passa de noite ele está comendo um X, tu passa de noite ele está comendo um X, tu passa de noite ele está comendo um X. E amanhã ele bate na tua porta aqui dizendo que o filho dele está sem leite, se tu pode emprestar um dinheiro para ele porque ele está sem leite. Desse, pô, cara, eu não estou dizendo que tu deixe de... não, eu não vou dar o leite para a criança por causa que o pai fez errado. Não, dá o leite para a criança. Só chama a atenção desse cara, para de comer aquele X e dá leite para o teu filho. Entende? Nós temos que ensinar as pessoas. Por outro lado também, nós temos que ver que tem que tem pessoas que têm necessidade, mas aí tem necessidade realmente, mas elas têm um outro problema. Vamos ver, eu já contei a história que teve um cara que às vezes ele pede para ti um dinheiro porque ele está necessitado em casa, que não tem o que comer, aí ele te pede um dinheiro, tu dá o dinheiro e realmente ele está necessitado, só que no meio do caminho ele vai lá e compra droga para ele. Então, assim, ele está necessitado, mas ele vai usar o dinheiro que tu deu para ele para outro fim. E aí por aí vai. Então, assim, o que a palavra está querendo dizer para nós, mais uma vez, que nós não devemos ser egoístas, que nós temos que colocar o nosso eu abaixo de qualquer coisa. Nós não devemos ter a atitude de quem só pensa em nós mesmos. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, assim, se tu tem comida suficiente e vai sobrar um pouquinho no fim do mês, ou assim, se vai dar certinho, se tu tem 5 quilos de arroz, come um pouquinho menos todo dia e dá 1 quilo de arroz para alguém que está necessitado. Então, para nós concluir a live, nossa, eu já passei 20 minutos, eu disse que ia passar 10 só. Para concluir a live, quando a gente diz que quando alguém te ferir a face direita, ou quando é olho por olho, dente por dente, está dizendo para nós que nós temos que nos revestir de um espírito manso, de um espírito humilde, que nós não devemos ser dominados pelo nosso eu ou pelo nosso orgulho. Se alguém tiver alguma demanda com a gente, nós temos que, além da capa, dar também a túnica. Nós temos que abrir mão dos nossos direitos pessoais. E nós temos muito melhor para nós sofrer o dano do que sofrer a derrota de perder pessoas. Se alguém obrigar a gente a andar a segunda milha, a primeira milha que nós andamos, a segunda milha que nós cumprimos, além de cumprir a nossa obrigação, nós cumpramos mais do que isso ainda. Que nós não devemos ser tolos ao emprestar,
que nós não podemos emprestar para aproveitadores, que nós não devemos fechar o nosso coração. Por causa disso, muitas vezes, por ter aproveitadores, nós fechamos o nosso coração e não emprestamos para ninguém. Por isso que a palavra diz para nós assim: por acaso quando eu voltar, vou encontrar amor sobre a terra? Não vou encontrar. Então, nós não podemos resistir ao perverso, mas nós temos que amar também o nosso inimigo. Mas isso já é outro estudo, né? Vamos deixar para lá. Então, a semana que vem, olha para nós o que fala aí no 5... Deixa para lá, daí a semana que vem a gente vê. Mas fala sobre 43. Amar o inimigo, orar pelo inimigo. Isso, então tá, é o próximo estudo agora. Que nós temos que orar e amar o nosso inimigo. Então, o próximo estudo, terça que vem, nós vamos fazer esse próximo estudo então. Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus para não deixar. Amanhã quarta-feira, às 21h30, nós temos live do Salmo 119, versículo 15. Amanhã vai ser o versículo 15. Salmo 119, versículo 15. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos a transmissão ao vivo do nosso culto. E depois nós vamos ter domingo às 18h30 transmissão ao vivo do nosso culto também. Então é isso, né? Acho que os recados são esses. Amanhã às 14h30, quarta solidária na igreja. 13h30, quarta solidária. Se tu sentiu no teu coração e quiser ajudar, a partir das 13 horas nós estamos ali. Na realidade, a partir das 8 horas da manhã, se tu entrar em contato comigo, das 8 horas da manhã em diante, nós estamos na lida, tentando fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Tanto com alimento quanto com um trabalho físico, né? Trabalho físico, alimentos, tu tem, lá sei eu tenho 3 litros de leite para doar, leva lá que a gente vai doar para a família necessitada. Eu tenho tal coisa para doar, vai lá. Eu não tenho nada para doar, mas eu quero ir lá ajudar, vamos lá orar pelas pessoas. E isso já é uma grande coisa que nós estamos fazendo. O Cleiton Pezzini comentou: temos que ser prudentes, pois infelizmente existem muitos aproveitadores sugando, que acabam tirando de quem muito precisa. E justamente a gente precisa doar, essa é a verdadeira religião, mas a gente precisa ser sábio, prudente. E a quarta-feira solidária é uma maneira de tentar fazer essas doações de uma maneira mais consciente e prudente, que a gente tem feito o cadastro das famílias, a gente tem juntado tudo que a gente consegue e distribuído de maneira igual para as pessoas que precisam. Conforme a necessidade de cada um. Isso. Então assim, nós vimos as famílias, cadastramos as famílias. Uma família que tem 2 pessoas, ela leva uma sacola. Uma família que tem 5 pessoas leva 2 sacolas. E assim a gente vai distribuindo de acordo com a necessidade de cada um. Então é isso que é a religião. A religião não é nós sermos bobos, né? Que quando fala a respeito de empréstimo aqui que eu falei, por exemplo, eu abri mão do bem-estar da minha família para emprestar para uma pessoa que é desregrada, ou para emprestar para uma pessoa que é aproveitadora. Não, eu não posso isso. Eu tenho que ser cuidadoso, eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que ser zeloso porque a palavra de Deus diz para nós que digno é o obreiro do trabalho. Tanto o obreiro, e agora eu falando, eu sou digno, eu trabalho na minha empresa, eu sou digno de receber o meu salário e a minha família usufruir desse salário. E muitas vezes eu abro mão para um aproveitador. Eu tenho que ter cuidado com isso. Amém? Vamos fazer uma oração, uma hora para nós, Léo, e assim a gente encerra a live. Pai, muito obrigado por mais essa instrução que tu nos deu nessa terça-feira, Pai. Muito obrigado pela edificação que tu nos tem dado ao longo dessas semanas, desses meses que nós temos estudado, tanto o Salmo 119 quanto o Sermão do Monte, a pregação do próprio Cristo, né? Que nós possamos cada vez nos alimentar mais da Tua Palavra, cada vez nos alimentar mais da Tua vontade e das Tuas leis, para que nós possamos aplicar elas, não em busca da salvação, mas em busca da gratidão, porque Tu já nos salvou lá na cruz. Muito obrigado, Pai, pelas mensagens que Tu nos deixou, pela profundidade da Tua Palavra, por fazer 4 frases renderem mais de 1 hora, mais de 2 horas, e a gente ver quanta sabedoria tem colocado nessas Tuas palavras, que nós possamos sempre buscar essa sabedoria, aplicar Amém. Ela na nossa vida, não só ouvir. Que Tu continue sendo bondoso e misericordioso conosco, e nos ensinando a ser misericordiosos com os nossos próximos. Que nós possamos amar os outros, mesmo eles não gostando da gente. Que nós possamos entregar tudo que nós temos, Amém. Como Tu entregou por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então até amanhã às 21h30. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém.